A última questão da prova, uma prova que pede o equivalente de Norton entre os pontos A e B. Tá? O que a gente tem que notar aqui? Que eu tenho uma fonte de tensão dependente. Isso quer me dizer que eu não consigo achar a resistência equivalente de Norton simplesmente zerando as fontes independentes, porque eu tenho uma fonte dependente. Então a gente viu que eu basicamente tenho duas formas de resolver isso. Uma dessas formas é aplicar uma perturbação nos pontos A e B. Então aplicar uma perturbação. O que seria essa perturbação? Eu, por exemplo, colocar aqui uma fonte de corrente ou uma fonte de tensão e depois medir a sua tensão aqui. Então, se eu aplicar uma fonte de corrente de 1 ampere, isso aqui vai me gerar uma tensão VAB. E essa tensão VAB dividida pela corrente vai me gerar a resistência equivalente de Norton, que é igual à resistência equivalente de Thevenin. Se eu colocar uma fonte de 1 ampere, a tensão que eu achar ali vai ser igual à resistência equivalente de Norton. Uma segunda forma de fazer isso é achar a corrente de Norton e achar a tensão de Thevenin. Tá? Então, achar a tensão de Thevenin e depois dividir uma pela outra. Quando eu fizer isso, eu vou ter a resistência de Norton, que é igual à resistência de Thevenin. Tá? Eu vou primeiro fazer essa solução, que é aplicando uma perturbação. Então, já está ali uma fonte de corrente de 1 ampere. Lembrando que para achar as resistências equivalentes, eu tenho que zerar as fontes independentes. Então, essa fonte aqui será zerada. Uma fonte de tensão zerada, ela vira um curto-circuito. Então, eu vou só redesenhar esse meu circuito abaixo. Aqui eu tenho uma fonte de corrente. Eu tenho uma resistência, outra resistência. 2, 5, 6, 4. Sendo referência de corrente essa aqui. Pronto. E aqui eu vou colocar 1 ampere. Muito bem. Então, isso aqui virou uma análise de circuito. E o que eu quero saber aqui? Eu quero saber essa tensão da fonte, que vai ser a tensão que vai me dizer qual a minha resistência equivalente de Norton. Tá? Então, aqui, por eu querer saber a tensão e eu ter somente fontes de corrente, a análise nodal aqui me parece ser a mais indicada. Como é que funciona a análise nodal? Eu crio uma referência. Então, nesse caso, eu criei essa referência aqui e eu vou analisar os nós. Nesse caso aqui, eu vou chamar de nó A. Eu não vou colocar B para não confundir a nossa cabeça aqui. Eu vou colocar nó VX e esse outro nó aqui, VY. Tá? Eu vou fazer a análise do nó em cada um desses nós. Tá? Então, no nó VA, então eu tenho a corrente entrando no nó VA. Aqui é 1 ampere. Eu tenho ela saindo aqui, é 1. E essa outra corrente vai ser a relação entre as tensões nelas. Então, entrando, aqui eu vou ter uma corrente saindo, né? Então, entrando eu tenho 1 ampere, saindo eu tenho a corrente I, tá? E saindo lá em cima eu tenho a corrente que é a relação entre VA menos VX sobre 4. Esse I aqui também eu já posso definir quem ele é, né? Esse I aqui eu posso definir que é VA menos VX dividido por 6. Então, já vou fazer essa definição aqui do lado. VA menos VX dividido por 6. Muito bem. Eu já vou fazer, na verdade, eu vou colocar isso na equação, para já criar uma equação aqui. Então, aqui eu tenho VA menos VX dividido por 6. E aqui eu tenho VA menos VX dividido por 4. Muito bem. Já vou fazer um mínimo múltiplo aqui de 12. Então, aqui eu vou ter 12 mais 2VA menos 2VX. Aqui vai ser 3VA menos 3VY. Vou somar os VAs, vai ficar 5VA menos 2VX menos 3VY igual a 12. Então, aqui já criei uma equação 1. Vejo que nessa equação 1 eu tenho 1, 2, 3 variáveis no meu sistema. Tá? Muito bem. Agora eu vou fazer uma outra análise com uma outra corzinha aqui. No nó VX. Então, eu tenho
o I que entra aqui, eu tenho essa outra corrente que vai para baixo e eu tenho essa outra corrente que sai do nó. Então, entrando no nó, eu vou ter aquela primeira corrente, que é VA menos VX dividido por 6, então que é essa corrente aqui, a tensão em cima desse resistor dividido pela sua resistência, que vai ser igual, essa corrente aqui que vem para baixo é a tensão Vx dividido por 5. Então aqui Vx dividido por 5. E essa corrente que vai no resistor de 2 vai ser a tensão nele. A tensão nele é Vx menos Vy. Então aqui mais Vx menos Vy dividido por 2. Ok? Vou também já deixar ela pronta, que vai ser por 30, 5VA menos 5Vx, mais 6Vx, mais 15Vx, menos 15Vy. Muito bem? Então aqui 21, 26Vx, menos 15Vy. 15Vx, menos 15Vy, menos 5VA, igual a 0. Então aqui eu tenho uma equação 2. E por fim, no nó VY, deixa eu até copiar aqui o circuito para analisar melhor ali aqui abaixo. Então agora eu vou fazer uma análise em vermelho do nó VY. Então no nó VY vem aqui uma corrente de 2 amperes, essa outra corrente e essa outra corrente. Então todas as correntes entrando nesse ponto. Então a soma dessas correntes vai ser igual a 0. 2I, então 2 vezes I já está aqui definido como VA menos VX sobre 6. VA menos Vx sobre 6. Essa outra corrente que entra no meu sistema é VA menos VY sobre 4, que é a corrente que passa nesse resistor. E a outra corrente aqui é Vx menos Vy sobre 2. Isso igual a 0. Então, novamente aqui eu vou ter um mínimo múltiplo, nesse caso de 12. Então, aqui eu vou ter 4VA menos 4Vx, mais 3VA, menos 3Vy, mais 6Vx, menos 6Vy, isso igual a 0. Vou colocar o Vx, a Vx, 10Vx, mais 7VA, menos 9Vy, igual a 0. Então, agora aqui eu tenho uma terceira equação para esse meu problema. 3 equações, 3 variáveis. Aí eu consigo resolver. Lembre-se, esse aqui é um sistema que vocês iriam demorar algum tempinho. Eu vou simplesmente colocar ele na forma padrão, né? Essa é a equação 1. Vou deixar em preto. Menos 5VA mais 26Vx menos 15Vy igual a 0. E aqui 7VA mais 10Vx menos 9Vy igual a 0. Então, colocando na forma matricial, VA, Vx, Y, 12, 0 e 0. Tá? Então, aqui basta dizer, ó, resolvendo esse circuito, eu vou achar quem é VA, e VA vai ser igual à minha resistência de Norton. Ok? Muito bem. A outra forma da gente fazer isso é achando a corrente de Norton, que eu também preciso para achar o equivalente de Norton, e achando a resistência equivalente de Thevenin. Então, agora a gente vai solucionar esse problema dessa forma, ou seja, uma segunda opção. Tá? Muito bem. Então, a segunda opção é nós acharmos primeiro o equivalente de Norton e depois o equivalente de Thevenin, ou tanto faz. Tá? Então, primeiro achar a corrente do equivalente de Norton. A gente sabe que eu tenho que curto-circuitar esse meu circuito, e aí eu quero achar qual que é a corrente exatamente nesse ponto de análise do meu circuito. Tá? Novamente, como eu quero achar a corrente, talvez seja mais interessante que eu faça uma análise por malhas desse meu sistema. Tá? Então aqui eu vou fazer essa análise por malha com essa corrente nesse sentido, essa corrente aqui nesse sentido, isso aqui eu vou chamar de IA, isso aqui eu vou chamar de IB,
E isso aqui eu vou chamar de IC. Então, eu tenho 3 malhas. Vou fazer uma aqui do lado. A malha IA. Então, a malha IA, eu tenho essa queda de tensão nessa resistência, que é 5 IA, que é a corrente que eu quero. Na verdade, eu até posso colocar já em Norton, tá? Que é a variável de interesse meu. Mas eu acho que vou deixar no padrão aqui um IA menos o IB. Vejo que o IB é 2I, né? Depois eu vou fazer essas relações. Eu já vou colocar aqui 2I. Será? Não, vamos fazer uma análise genérica primeiro. Então, 2 vezes IB. Depois, a queda de tensão no resistor 6. A queda de tensão no resistor 6 é 6IA menos IC igual a 0. Tá? Então, aqui eu já tenho aqui 11IA menos 5IB menos 6IC igual a 0. Então, nós temos aqui a equação 1 com 3 variáveis. Na malha IB, vamos mudar a cor. Na malha IB, veja que aqui eu tenho um problema, né, que é que eu não conheço qual é a queda de tensão nesse meu sistema. Então, na verdade, aqui poderia até desconsiderar essa análise, porque vai criar mais uma variável que eu desconheço. Então, eu vou fazer a malha IC ao invés da malha IB. Então, na malha IC, vou começar com a fonte, que facilita a minha vida. Menos 6 mais 4 IC, mais a queda de tensão agora nesse resistor invertido da análise que eu tinha feito antes, né? 6 vezes IC menos IA. E aqui nesse outro resistor, eu vou ter 2 vezes IC menos IB igual a 0. Se eu reorganizar isso, eu tenho menos 6IA. Aqui eu vou ter 4, 6 e 2. Então vai ter... Deixa eu primeiro colocar o IB aqui, talvez, né? Menos 2IB mais 12IC igual a 6. Então veja que agora eu tenho uma segunda equação, mas aí vocês podem me dizer, tá, mas eu tenho 3 variáveis, eu teria que ter uma terceira equação, realmente. Então aqui a terceira equação a gente pode fazer num nó específico para fazer essa análise, tá? Ou ainda utilizar essas correntes que a gente conhece. Por exemplo, a corrente I, que é a corrente nesse resistor, eu sei que a corrente I é IC menos IA. E a corrente IB, eu sei que é 2I. Então, eu sei que a corrente IB é 2I. Então, com isso aqui, eu já saio com uma terceira equação. Tá? Então, quem que é essa terceira equação? Que IB é 2 vezes IC menos 2 vezes IA. Tá? Então, eu tenho já essa relação. Eu vou colocar essa relação aqui para resolver um sisteminha de segunda ordem daí, tá? Então, essa aqui é a minha terceira equação. Então, substituindo 3 em 1, eu vou ter, vou colocar de outra cor, 11IA menos 5IB, então menos 10IC mais 10IA menos 6IC igual a 0. Então, isso aqui eu tenho 21IA menos 16IC igual a 0. Então, essa aqui é uma equação 4. E, substituindo 3 em 2, então
Então, substituindo essa equação 3 aqui em 2, eu vou ter que menos 6IA, menos 2 então, menos 4IC, mais 4IA, mais 12IC igual a 6. Então, eu tenho menos 2IA, mais 8IC igual a 6. Talvez aqui a relação mais simples da gente fazer é que IC vai ser 21/16 avos de IA. Então, essa aqui seria uma equação. Essa aqui seria uma equação 5. Essa aqui seria uma equação 6. Então, substituindo 6 em 5, eu teria aqui menos 2IA mais 8 vezes 21/16 avos de IA é igual a 6. Então, esse 8 vem aqui para 2. Então, esse 2 vai fazer com que eu tenha menos 4IA mais 21IA igual a 12. Isso vai me dar 17IA por 12. Então, IA igual a 12 17 avos de ampere. E essa é a corrente também de Norton. Então, já cheguei na corrente de Norton. Tá? Vejam que com isso eu teria a resolução do meu problema da primeira forma, né? Primeira forma que eu falei, que é aplicar a perturbação. Eu vou aplicar a perturbação para achar a Rn, mas mesmo assim eu também tenho que achar a corrente equivalente de Norton. A corrente equivalente de Norton foi encontrada. Eu vou aqui ainda fazer a tensão de Thevenin só para descargo de consciência ou para vocês verem outra maneira de ser feita o sistema. Agora a gente tem que fazer a análise do equivalente de Thevenin. Então aqui a gente tem que chegar nessa tensão para esse circuito. Esse vai ser a tensão do equivalente de Thevenin. Para solucionar isso, talvez seja o ideal a gente redesenhar o circuito, que talvez fique mais fácil a análise. Então aqui estaria o resistor de 6 ohms redesenhado, com o resistor de 5 ohms para cá. Aqui está o de 2 ohms, vindo para a fonte dependente de 2I. Fecha. Aqui o resistor de 2 ohms. Vem para cá a fonte de tensão de 6 volts. 6 volts. Para cá o resistor de 4 ohms. E fechamos. Então, a tensão que eu quero é a tensão desse ponto aqui, que é o meu ponto A. E aqui, que é o meu ponto B. Para que eu fiz essa análise? Veja que essa corrente é a corrente I. A corrente I é a corrente nesse 6 ohms. Mas veja que essa corrente I ela está em série, tanto com 4 quanto com a fonte de tensão. Então, na verdade, essa corrente I é nesse sentido aqui. E veja que nesse nó eu tenho uma corrente entrando de 2I e essa corrente saindo de I. Então, se está entrando 2I e está saindo I, aqui eu vou ter também uma corrente que sai I. Novamente, se essa corrente sair dali, sair I aqui, então aqui eu vou ter 2I. Então, veja que a tensão que eu quero, que é a tensão de Thevenin, que é igual à relação entre a tensão VAB, nada mais é do que a queda da tensão do resistor de 6 ohms, que é 6 vezes I, e desse resistor de 5 ohms, que é 5 vezes 2I. Então, com isso eu chego que a tensão de Thevenin é... Aqui vai dar 10, vai dar 16I. Portanto, se eu souber I, eu já vou descobrir quem que é a tensão de Thevenin. E como é que eu vou achar I? Basta que eu faça aqui uma malha
uma malha dessa corrente. Então aqui eu já sei que essa corrente é a corrente I. Então fazendo essa malha, eu vou ter menos 6 mais 4i mais 6i. Vejam agora aqui, importante, que a tensão que vai ter nesse resistor vai ser menos 2 vezes i. Isso igual a zero. Portanto, aqui eu tenho 10, eu tenho 8i igual a 6. Então, i igual a 6/8. Então, a tensão de TVNAM vai ser 16 vezes 6/8, que vai ser igual a 12 volts. Essa é a tensão de TVNAM, 12 volts. Com a corrente que eu já conheço, 12/17. Então aqui eu vou ter essa tensão de TVNAM e aqui a resistência de TVNAM. Então 12. E também eu já tenho aqui a corrente com essa corrente aqui. Então a corrente é 12/17. E aqui eu quero saber a resistência. Então eu tenho que a resistência de TVNAM nada mais é do que a tensão de Norton vezes sobre a corrente de Norton. Então eu tenho 12 sobre 12/17. Então a resistência equivalente vai ser igual a 17 ohms. Ok?